amigas e amigos que estão chegando. Nós estamos hoje com um vídeo que tem um tema interessante, especialmente para as mulheres, mas no todo é uma forma de as pessoas que o assistirem terem uma visão clara sobre a política brasileira, sobre a situação das mulheres no contexto social. Então, eu falo da luta feminina pelo direito de obtenção de voto, que foi desenrolada no Brasil desde o século XIX. Bom, então, o que são direitos políticos? Na verdade, além de você, como cidadã, poder votar e ser votada, é uma maneira de você também participar, por exemplo, de um partido político, ou você fazer campanha durante as eleições para um determinado candidato para um partido, e também participar de lutas que lhe dizem respeito em movimentos populares. Então, tudo isso se constitui, além do voto, uma forma de participação política de um cidadão. E eu quero dizer que as mulheres ansiavam por isso, embora informalmente elas pudessem fazer um movimento de rua ou criar entidades para movimentar no sentido de obtenção do direito político, elas não podiam votar. Diziam que as mulheres não tinham capacidade de votar, somente os homens votavam. E, na verdade, no século XIX, ainda no Império, o eleitorado brasileiro era muito restrito, porque só podiam votar homens que tivessem 200 mil réis de renda, e os que não tinham não podiam votar. Depois, mais adiante, em 1987, houve uma modificação na chamada Lei Saraiva, que estabeleceu que além das pessoas que podiam votar porque tinham renda, outras pessoas que, embora não tivessem essa renda, tivessem um título universitário, poderiam fazer parte do eleitorado. Então, baseado nessa lei, uma mulher muito inteligente, muito ativa politicamente, chamada Isabel de Matos Dillon, que era uma dentista que morava no Rio Grande do Sul, ela se apresentou para obter o seu título, porque dizia que ali ela tinha um título superior, que era dentista, e ali não dizia que se era homem ou mulher, então ela entrou. E o juiz indeferiu o seu pedido. Entretanto, ela foi para outra comarca, São José do Sul, e um juiz de mente mais aberta concedeu a ela o título. E ela votou nas eleições de 1887 para eleição da Câmara Federal. Então, é importante que a gente resista, que foi ela a pioneira, e não simplesmente se dizer que foi Celina Guimarães Viana, que em 1927, no Rio Grande do Norte, que era uma simples professora, que obteve o título porque o marido permitiu, ela seria a primeira a votar. Esse episódio aí foi muito importante, porque quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte estabeleceu que as mulheres poderiam votar, mulheres de 21 anos a mais, que fossem solteiras ou fossem funcionárias, poderiam se apresentar, se habilitar sem nada mais. E as casadas tinham que ter a permissão do marido. Então, muitas mulheres tiraram o título e votaram, sendo a Celina a primeira delas. Esses votos depois foram considerados ilegais e não constaram na composição da eleição daquele ano. Mas houve um fato aí que tornou-se muito importante, que foi a eleição da primeira mulher para um cargo executivo. E foi também no Rio Grande do Norte, na cidade de Lages, quando Alzira Soriano foi eleita prefeita. Então, isso foi algo assim fenomenal.
E ela ficou no mandato até que houve a Revolução que extinguiu todos os cargos executivos no país inteiro. Agora, a primeira mulher a ser eleita vereadora também foi fora dos padrões, foi exatamente Júlia Alves Barbosa Cavalcante, que também não pôde assumir porque ela era mulher e ainda não havia uma lei que permitia o voto feminino. Esse fato que tornou-se uma mudança muito importante para nós, mulheres, ocorreu em 24 de fevereiro de 1932, através do Decreto-Lei 21076, quando ficou estabelecido que as mulheres poderiam votar e serem votadas. E elas, desde que elas tivessem 21 anos, a mesma coisa. E as casadas tinham que ter a permissão do marido e as outras seriam apresentadas como candidatas ou como eleitoras e apresentando apenas os documentos. Agora, esse voto não era obrigatório. A mulher poderia se apresentar, se tornar eleitora ou não. Né? Mas, na verdade, foi um grande avanço, porque nós tivemos a primeira mulher eleita deputada e que participou da Assembleia Constituinte de 1933, que foi Carlota Pereira de Queiroz, uma médica e pedagoga importante, e que foi a presença feminina lá na Câmara, e nessa eleição histórica. Né? E convém a gente dizer que, na verdade, no Senado, que é até hoje uma Câmara assim, eminentemente masculina, a primeira mulher que foi eleita senadora já foi no século XX, em 1976, quando Eunice Miquiles, representando o Amazonas, assumiu a cadeira no Senado, e como única mulher. E ela o fez porque foi a segunda mais votada no seu estado, e quando o primeiro assumiu a sua cadeira e morreu, ela foi chamada para substituí-lo. E ela fez seu foco de projetos e tal, sua preocupação, em os temas relativos à mulher, às crianças e à ecologia. Entretanto, aquele grande componente de homens machistas nunca aprovou as emendas que ela colocou em favor da mulher, para tentar, inclusive, modificar alguns artigos do Código Eleitoral, como nós vamos ver depois. Tá bom? Agora, somente a gente também tem que destacar a atuação das mulheres negras, né? que foi, a gente tem que tornar aqui bem enfática, uma mulher extremamente importante, que tem que estar nos anais do movimento negro, que foi Antonieta de Barros, que em Santa Catarina ela elegeu Antonieta de Barros em 1934. E também para o Senado nós tivemos a eleição de Laélia de Alcântara, representando o Acre, a primeira mulher negra a assumir tal posto já em 1982, né? Quase ontem. Tá certo? Somente depois de 13 anos que Laélia assumiu, nós tivemos outra representante negra no Senado, que foi a magnífica Benedita da Silva, do PT, que permaneceu lá em torno de 3 anos no mandato, renunciando ao mandato para assumir o governo do Rio de Janeiro. Então, gente, essas pioneiras têm que ser ressaltadas. Agora, qual é a situação atual das mulheres no poder político? Nós já temos uma representação significativa que representa
a nossa condição na sociedade? Eu digo a vocês que não. Embora de 2018 para 2022 tenha havido um pequeno avanço, eu quero dizer a vocês que embora nós sejamos 56,5% do eleitorado, quer dizer, um número maior do que os homens, nós temos apenas 17,7% das cadeiras da Câmara Federal hoje. 91 mulheres num universo de 513 deputados. No Senado, a situação é um pouquinho melhor, mas ainda é inadequada, porque de 81 homens, nós temos 15 mulheres, que representam 18% desse quantitativo, né? Agora, nos governos federais, nos governos estaduais, nós temos hoje uma situação também muito triste, porque nós temos somente 2 mulheres como governadoras. Fátima Bezerra, que foi reeleita do Rio Grande do Norte com uma grande votação no primeiro turno, e Raquel Lira, em Pernambuco, que foi prefeita de Caruaru e que pela primeira vez assume o governo do estado. Mas, por exemplo, na administração pública federal, como é que as coisas estão postas hoje? Bem, gente, nós tivemos pioneira no Serviço Público Federal, nossa mulher primeira-ministra, no ano de 1982, no governo do Figueiredo, general Figueiredo, em plena ditadura militar, quando Esté de Figueiredo Ferraz foi incluída no Ministério de Educação e Cultura. Então, foi a primeira mulher que obteve essa façanha. Agora, atualmente, no governo Lula, nós temos 11 mulheres ministras de Estado. Tá? Então, essas 11 mulheres representam 29% do corpo ministerial do governo, o que também não é lá grandes coisas, né? Embora a gente também tenha 2 mulheres nos principais bancos do Brasil, que seria a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, gente, esse problema nosso é muito triste, porque embora tenham existido leis mais avançadas que obrigaram os partidos políticos a apresentarem candidaturas de 30% de mulheres em cada eleição proporcional, como são os caciques do partido que escolhem quem será apresentado como candidato, então as mulheres que são escolhidas, muitas vezes, são pessoas que não têm a menor chance de serem eleitas e que elas fazem uma espécie de laranja, porque elas recebem os recursos e usam uma pequena parte, devolvem para o presidente do partido esses recursos do fundo eleitoral e que vão alimentar candidaturas masculinas, ou pior, irem para um caixa 2 do partido. Muitas mulheres que gostariam de ser candidatas e que teriam condições intelectuais e políticas de serem eleitas, essas muitas vezes não conseguem um espaço entre as candidaturas de mulheres apresentadas. E ainda se diz, na visão machista dos políticos, que mulher não é mais eleita porque não tem interesse de participar de eleições. Então, na verdade, a situação ainda é triste, né? E nós podemos dizer que precisa melhorar isso. E as novas gerações de mulheres que devem ser ativas politicamente, devem participar de movimentos populares, devem participar de associações, porque somente dessa maneira
é que a gente vai conseguir ter uma presença mais forte, mais enfática em defesa dos nossos interesses, que são específicos, na política do Brasil.